Olá, meus queridos amigos, que a graça de Deus esteja em teu coração. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar acompanhando esse vídeo. Assista até o final, que esse milagre é muito interessante. Está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Mas nós iremos ler do versículo 4 até o versículo 7. É muito importante que você confira na sua Bíblia, que você também leia todo o contexto, para que você possa ficar inteirado sobre o assunto e aprender mais da palavra do nosso Deus. Então acompanhe comigo o que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 4 até o versículo 7. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham então neste vídeo, nós temos aqui um milagre muito interessante que Jesus realizou. Eu diria até que um milagre simples não teria tanto impacto, mas para a vida de Simão foi decisivo para ele tomar a sua decisão. Aqui nós temos o milagre da pesca milagrosa. E como se deu então este milagre? Jesus então se aproxima ali do lago de Genezaré, onde encontra o barco de Simão Pedro. Pedro havia pescado ali a noite toda, já estava ali lavando as redes. Foi uma pescaria sem sucesso, não conseguiu pegar nada, ele ali frustrado. Jesus então chega para Pedro, entra no barco de Pedro e pede para afastar um pouco da margem do lago. Por que Jesus pediu isso? Jesus queria estar dentro do barco para poder passar a mensagem para as multidões que estavam ali, para poder pregar a palavra de Deus. E começa a passar para as multidões que estavam ali acompanhando a mensagem daquele dia. Meus queridos irmãos, sempre que Jesus ia a algum lugar, tinha uma multidão acompanhando. Afinal de contas, Jesus já estava ganhando fama. Ele realizou outros milagres, ele pregava de forma diferente e mesmo ali no início do seu ministério, a multidão já estava o seguindo. Então ali dentro do barco de Pedro, ele passa a mensagem para as pessoas. Acabando então a sua mensagem, ele se dirige para Simão Pedro e fala: olha, vamos mais adiante do lago e lança as redes. Pedro, a princípio, fica relutante, afinal de contas, ele entendia de pesca. E ele tentou a noite toda pescar e não conseguiu pegar nada. Mas ele viu ali algo especial em Jesus. Pedro viu que aquele homem não era um homem comum. E então decidiu atender à ordem de Jesus. Sob as tuas palavras, nós iremos. Pedro então vai mais adiante e lança as redes. Meus queridos irmãos, a surpresa de Pedro foi imensa. Quando Pedro então tenta arrastar as redes e é tanto peixe que fica pesado, ele não consegue. E tem que chamar agora os companheiros que estão no outro barco. Quem são esses companheiros? No contexto dessa história, nós vamos entender que eram Tiago e João, que mais tarde também se tornaram discípulos de Jesus. Tiago e João eram sócios de Pedro. Eles ali eram companheiros de pesca e dividiam ali aquele comércio. Então Pedro, chamando os irmãos Tiago e João, e ajuda então Pedro a arrastar a rede. E é tanto peixe que consegue encher os dois barcos e fica tão pesado. E diz a palavra de Deus que os barcos quase foram a pique. Olha que milagre interessante que Jesus realizou. Pedro ali fica impressionado com esse milagre e fala para Jesus: olha, se afasta de mim porque eu sou pecador. Pedro agora olha para Jesus e consegue enxergar que aquele era o Filho de Deus, que a presença de Deus estava ali e que ele não era digno de estar na presença de Jesus. Depois então desta pesca milagrosa, Jesus faz um convite todo especial para Pedro. Pedro, vem, segue-me e eu te farei pescadores de homens. Meus queridos irmãos, diz a palavra de Deus que Pedro largou a rede. Pedro largou tudo que estava fazendo. Pedro deixou ali então o seu comércio de pescaria e agora passou a ser
um discípulo de Jesus. Graças a este milagre que Jesus realizou, graças então a este impacto que houve na vida de Pedro. E o que nós aprendemos então com este milagre? O que nós aprendemos com essa história? Primeiro, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Pedro ouviu o sermão que Jesus passou ali para as multidões e Pedro ali já ficou impressionado. Então, meus queridos irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, isso já traz um impacto na nossa vida. Nós já ficamos impressionados. Por isso que é muito importante nós lermos essas histórias e nós conhecermos as Santas Escrituras. Nós vamos passar agora a crer nas palavras que contêm as Escrituras Sagradas. Mas, além de tudo, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Quando Jesus falou para Pedro, vamos adiante e lança as redes, Pedro então foi. Às vezes nós ficamos até relutantes em seguir uma ordem divina, mas nós temos que obedecer, porque assim diz a palavra de Deus, porque o nosso Deus nos manda e nós cremos que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, assim que nós entendermos a vontade de Deus, nós temos que obedecer, porque é o melhor para cada um de nós. E fazendo isso, nós também receberemos o milagre na nossa vida. Pedro obedeceu às palavras de Jesus. E graças a essa obediência, ele então pôde receber o milagre de Jesus. Olha a quantidade de peixe que Pedro conseguiu pescar. Outrora tinha passado a noite toda e não tinha conseguido pescar nada. Mas acreditando, obedecendo à palavra de Jesus, então ele pôde pescar uma grande quantidade de peixes. Meus queridos irmãos, nós entendemos então no contexto deste milagre que nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que obedecer a palavra de Deus e nós temos que ter fé para que o milagre também possa realizar na nossa vida. Mas o final dessa história que nós lemos é que é muito interessante. Pedro passou a ser um discípulo de Jesus. Depois que o milagre realizado, depois então que Pedro conheceu a palavra, depois que Pedro teve fé, depois que Pedro obedeceu, agora ele passou a ser um discípulo de Jesus. E assim também deve acontecer conosco. Depois que nós conhecemos as Santas Escrituras, agora nós temos que segui-lo. Onde quer que ele for, nós iremos. O que ele nos ensinar, o que ele nos mandar, nós obedeceremos. Nós seremos os seus discípulos, pois só assim nós receberemos o milagre na nossa vida. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, que Deus esteja contigo, que você possa estar sempre obedecendo a palavra de Deus, sempre acreditando nas palavras de Jesus, porque lembre, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então amanhã para estudarmos mais um milagre de Jesus. A tua forte voz fez o caos virar jardim. A tua doce voz fez o morto ressurgir. Faz soar a mesma voz em mim. Enche-me. Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me. Enche-me, Senhor, de tua voz. Num verso então expresso o meu amor ao Criador. Num gesto então confesso que Cristo é o meu Salvador. Em cada passo novo vou cantar. Enche-me, enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, enche-me, Senhor, de tua voz.